Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num período curto, mas nossa, incrivelmente denso da história do Brasil. O Primeiro Reinado. Pois é, são só 9 anos, ali de 1822 a 1831, mas quanta coisa aconteceu, né? Muita coisa. O material que a gente tem aqui pinta um retrato de uma nação que acaba de nascer, cheia de promessas, mas que já tropeça logo nos primeiros passos. Exato. A nossa missão aqui é tentar desvendar esse quebra-cabeça. Como é que o Brasil, sob o comando de Dom Pedro I, tentou se organizar e, principalmente, por que esse primeiro projeto? Por que ele acabou de forma tão rápida, tão turbulenta? É que esse período vive de contradições, sabe? De um lado você tem aquela euforia da independência, a ideia de construir um país do zero. O otimismo. Isso. Mas, do outro lado, é uma sucessão de crises que parece até roteiro. É crise política com a Constituição, crise econômica com uma dívida que já nasce gigante. E ainda tem uma guerra no meio disso tudo. E uma guerra desastrosa. Tudo isso vai se somando, criando uma verdadeira panela de pressão que, bom, uma hora ia explodir. E explodiu com a abdicação do imperador? É a história de como a fundação do Brasil foi tudo menos tranquila. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo alicerce de qualquer nação. A lei, a Constituição. E pelo que as fontes mostram, a primeira tentativa já começou com o pé esquerdo. Totalmente. Uma Assembleia Constituinte foi eleita, tudo certo, para escrever a carta, só que o projeto que saiu de lá não agradou o imperador. Nem um pouco. E por que não agradou? O que tinha nesse projeto? Olha, o projeto limitava e muito os poderes do monarca. Ele colocava o legislativo, o poder dos deputados, acima do executivo, que era o poder do imperador. Ah, entendi. E por uma figura como Dom Pedro I, com aquele temperamento que se via como o herói da independência, a ideia de ser controlado por uma assembleia era simplesmente inaceitável. E a reação dele a isso foi, digamos, bem forte. As fontes até usam um nome bem dramático: A Noite da Agonia. Um nome que descreve perfeitamente o que aconteceu. Em novembro de 1823, Dom Pedro não quis saber de debate, de negociação, ele só mandou o exército cercar o prédio da Assembleia, Nossa, prendeu os deputados mais importantes e simplesmente dissolveu a Constituinte, na marra. foi um recado bem claro então. Claríssimo, de que o debate político teria um limite, e o limite era a vontade dele. No lugar de uma Constituição discutida, a gente teve uma que foi outorgada, ou seja, imposta de cima para baixo, em 1824. E aqui que a arquitetura do poder fica muito interessante, porque essa Constituição imposta não tinha só 3 poderes como a gente está acostumado a ver. Não, ela tinha 4. Tinha um quarto poder, o que me parece curioso. Por que criar algo novo como o poder moderador? Por que não só fortalecer o executivo, como outros monarcas fizeram? Essa é uma ótima pergunta, porque o poder moderador era, assim, a chave de toda a organização política, como dizia a própria Constituição. Ele não era só um poder mais forte. Ele estava acima dos outros. Acima? Como assim? Na prática, o imperador, usando o poder moderador, podia fazer quase tudo. Podia dissolver a Câmara dos Deputados, demitir ministros, nomear senadores para o resto da vida, suspender juízes. Era um controle absoluto, mas com uma roupagem de equilíbrio? Exatamente. Era uma aparência de liberalismo, com os 3 poderes ali, bonitinhos, mas com essa ferramenta autoritária para garantir que nada, absolutamente nada, saísse do controle do imperador. Uma carta na manga constitucional. E com um poder tão centralizado, imagino que a participação do povo devia ser bem pequena. O documento fala em voto censitário. Sim, e esse é outro pilar do projeto de nação que estava nascendo. Voto censitário significa que o direito de votar, de participar da política, estava ligado à sua renda. Ah, só votava quem tinha dinheiro? Isso. Só homens livres com uma renda mínima podiam votar. E para ser eleito, a exigência era ainda maior. Isso excluía, na prática, a imensa maioria da população, né? Mulheres, pessoas escravizadas, homens livres pobres. Certo. O poder político ficou todo concentrado nas mãos de uma elite minúscula. E, para fechar o pacote, a Constituição ainda definia o catolicismo como religião oficial. Com uma base política tão excludente, é de se esperar que a coisa não ficasse calma.
E não foi só na política, né? A economia, pelo que as fontes dizem, também era uma bomba relógio. O Brasil já nasceu endividado. E que dívida! A independência teve um preço bem literal. Como assim? Para que Portugal reconhecesse o Brasil como um país soberano, foi preciso assinar um tratado em 1825. E nesse tratado tinha uma cláusula que obrigava o Brasil a pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. 2 milhões de libras. Para um país que estava começando, isso era uma fortuna absurda. Uma fortuna colossal. E claro que o novo império não tinha esse dinheiro em caixa. E aí, como pagaram? Fizeram o que muita gente faz quando está sem dinheiro. Pediram um empréstimo. E o grande banco do mundo na época era a Inglaterra. Ah, claro. Então, o Brasil pega um empréstimo com os ingleses para poder pagar os portugueses. É uma ironia, né? Você luta para se livrar politicamente de Portugal, só para, no minuto seguinte, se amarrar economicamente à Inglaterra. É uma troca de dependência, basicamente. Mas isso era inevitável, não tinha outra saída. Olha, é uma boa provocação. As alternativas eram bem poucas. A Inglaterra era a potência da época. Ter o apoio britânico era fundamental. E a elite brasileira, que exportava produtos agrícolas, também queria essa parceria com seu maior cliente. Faz sentido. O problema é que a economia interna não ajudava. Era agrária, dependente de mão de obra escravizada, focada em pouquíssimos produtos. A arrecadação de impostos era baixíssima, a crise era estrutural. Certo. Então o imperador já está com uma constituição que ninguém gosta e uma economia em frangalhos. Não parece o melhor momento para se meter uma guerra. E foi exatamente o que ele fez. Foi a tempestade perfeita. A Guerra da Cisplatina. Exato. A província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, tinha sido anexada pelo Brasil. Mas a população de lá nunca aceitou isso direito. Em 1825, com o apoio da Argentina, eles se rebelaram. E Dom Pedro I entrou de cabeça no conflito. Entrou. Sentiu que o prestígio dele e a integridade do território estavam em jogo e mergulhou o Brasil na guerra. Uma guerra que, pelas fontes, foi longa, cara e muito, muito impopular. Extremamente impopular. O recrutamento era forçado, violento, tirava os homens de suas famílias para lutar por uma terra que a maioria nem sabia onde ficava. E o resultado de tudo isso? Um fiasco. A guerra se arrastou por 3 anos, de 1825 a 1828, drenou os poucos recursos do império, aumentou ainda mais a dívida. E no final, a derrota. O Brasil não só perdeu a província, como teve que aceitar a criação de um novo país, a República Oriental do Uruguai. o impacto disso na imagem do Dom Pedro deve ter sido devastador. Foi um golpe terrível. Ele foi visto como incompetente, militar e diplomaticamente. Gastou o que não tinha, sacrificou vidas e, no fim, perdeu o território. A oposição usou isso como a prova final de que o imperador era um desastre. A panela de pressão estava prestes a explodir. E esquentando muito rápido. Com todos esses problemas, a polarização interna deve ter crescido absurdamente. As fontes falam de uma divisão bem clara na sociedade, quase 2 times. Fim, de um lado, o que chamavam de Partido Português. Não era um partido formal, mas um grupo de interesse. Comerciantes, militares, burocratas portugueses que viviam aqui. Eles apoiavam o imperador. E do outro lado? O Partido Brasileiro, que era a elite agrária, os grandes fazendeiros. Eles queriam mais autonomia para as províncias e menos poder na mão do imperador, a quem acusavam de favorecer os portugueses. E essa tensão saiu do controle, né? Foi para as ruas. As fontes citam a Noite das Garrafadas em março de 1831. Parece cena de filme. E foi um momento em que a polarização virou briga de rua mesmo, no Rio de Janeiro. Os apoiadores portugueses de Dom Pedro fizeram uma festa para ele, e os opositores brasileiros viram aquilo como uma provocação. E aí começou a confusão. Sendo atiradas de um lado para o outro. Foi a falência do imperador como um símbolo de união. Ele passou a ser o centro da discórdia. E para piorar tudo, ainda tinha um problema pessoal dele, uma questão de família que virou um problema político gigante.
a sucessão do trono português. Ah, isso foi um prato cheio para os opositores. Em 1826, o pai dele, Dom João VI, morre em Portugal. E aí Dom Pedro I do Brasil se torna... Dom Pedro IV de Portugal. E aqui no Brasil o pânico foi geral. O grande medo era ele tentar unir as duas coroas de novo. Ou seja, um medo de uma recolonização. Mas ele não abdicou do trono português em favor da filha. Abdicou. Tentou contornar a situação, mas não convenceu. A desconfiança continuou, porque ele seguia muito envolvido com os assuntos de Portugal. Entendi. Para os opositores, era a prova de que o coração e a cabeça do imperador estavam em Lisboa, não no Rio de Janeiro. Essa suposta dupla lealdade foi uma arma política muito poderosa contra ele. Então, o cenário está completo. Crise econômica, derrota militar, autoritarismo, briga de rua, e as fontes apontam um último evento como a gota d'água. O assassinato do jornalista Líbero Badaró. Exato. Sim, esse foi o estopim. Badaró era um crítico ferrenho do governo, muito popular. Em novembro de 1830, ele foi assassinado. E a suspeita caiu sobre o governo. Imediatamente. A morte dele foi transformada em martírio. A famosa frase atribuída a ele, "Morre um liberal, mas não morre a liberdade", virou um grito de guerra. O assassinato foi visto como um ataque à liberdade de imprensa. A partir daí o jogo acabou para ele, né? Acabou. Ele ficou completamente isolado, sem apoio da elite, sem apoio do povo, e até o exército estava descontente. A situação ficou insustentável. E em 7 de abril de 1831... De madrugada, sem muito alarde, ele escreveu a carta de abdicação. Deixou o trono do Brasil em nome do filho Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos. Só 5 anos. E poucos dias depois, ele embarcou de volta para a Europa, para nunca mais voltar. O reinado que começou com um grito do Ipiranga terminou assim, de forma melancólica. É impressionante essa análise. Fecha um ciclo. O homem que foi a figura central da independência se torna tão impopular que precisa, basicamente, deixar o país. Exatamente. E fica a lição de que construir uma nação é muito mais complexa do que só proclamar a independência. As bases estabelecidas ali, o poder moderador, a dependência econômica, a exclusão política, deixaram marcas muito profundas. Marcas que o Brasil carregaria por muito tempo. E, ao abdicar, ele deixa o país nas mãos de uma criança, né? Abrindo a porta para a próxima fase de incertezas, o período regencial. E isso nos leva a uma última provocação. A gente sempre vê a abdicação de Dom Pedro I como um grande fracasso. E foi. Mas tem um outro jeito de olhar. Qual seria? Ao abrir mão do trono, ele garantiu que a coroa ficasse na família, preservou a monarquia para o filho. Se a gente pensar na turbulência que veio depois, nas regências que quase dividiram o Brasil, mas também no longo e estável reinado de Dom Pedro II, Certo. fica a pergunta: a abdicação foi só o reconhecimento de uma derrota ou foi também um sacrifício estratégico que, no fim das contas, impediu que o Brasil se fragmentasse e garantiu a sobrevivência da monarquia? Fica aí a reflexão.